Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Todos estão vendo o gráfico aí? Sim. Amém. Claro, cristalino. Irmãos, vamos dar continuidade hoje a nesse gráfico aqui, falar do gráfico. E é muito interessante esse gráfico, muito interessante, muito interessante. Olha que revelação traz esse gráfico. A palavra é essa, Tony. Eu estava com uma dificuldade antes de falar, mas hoje eu vou falar que veio na minha mente aqui. É uma revelação esse gráfico. Uma revelação vinda de Deus, né? Esse gráfico aqui. Então, aqui vamos voltar. Amém. Amém, amém. Aqui vamos voltar aqui, ó. Essas verticais aqui, ó, é a linha do tempo. As verticais aqui, ó, a linha do tempo. Dos tempos. É as verticais. Presta atenção. Essas verticais aqui no meio, aqui, ó, verticais. Essas verticais são linha do tempo. Só uma pincelada que nós falamos ontem. Mais ou menos nessa altura aqui, só para dar uma pincelada. Aqui nessa borda aqui, vamos dizer que aqui foi um dilúvio. Aqui na minha... Vocês estão vendo a setinha aqui nesse canto aqui? A setinha aqui no canto? Hein? Sim, meu pastor. Sim, estou vendo. Missionário, tá vendo? Missionário? Aonde? Aqui na setinha. Certo? Uma seta aqui no canto. Aqui em cima, quase do nome, da cara da gente. A seta do mouse, à esquerda. A parte preta. Tá. Tá vendo a setinha aqui? Tá vendo a setinha? Tô. Então, aqui é Adão. Aqui é a criação do homem, de Adão. Então, do tempo de Adão, presta atenção, isso é muito importante, pessoal. Do Adão até Noé, até 100 ali, até o dilúvio. Quantos anos, Tony? Passou? 2000 anos. 2000 anos. Então, eu quero dizer aqui para vocês que nós, pelo estudo bíblico, que está na Bíblia, a revelação da Bíblia, da palavra, cada 2000 anos há um acontecimento. O primeiro acontecimento em 2000 anos de criação humana, houve um acontecimento. Qual foi, Tony? Primeiro acontecimento. O dilúvio. O dilúvio, 2000 anos. Vamos colocar mais ou menos nessa altura aqui, tá? Dessa borda aqui. Tá vendo, missionário? Sim. 2000 anos. Para você ver que as coisas de Deus, irmãos, é tudo, não é bem, não. É tudo feito na perfeição. Cronologicamente. Dentro do tempo. Presta bem atenção. Do dilúvio que veio Noé, acabou o dilúvio, começou 100. Aí começou outra geração. Noé passou. Aí continua aqui 100, um dos filhos de Noé, porque ele teve 3 filhos. Quem pode me dizer quais são os 3 filhos de Noé? Cão. Cã. Jafé. Vou repetir o que vocês falaram. 100. Cão. Jafé. A pronúncia é meio complicada, mas a gente costuma chamar, cão, parece cão, né? Cã e Jafé. 100 Cã e Jafé. Esses 3 filhos, um deles, chamado Sem, buscou o Senhor. E dele veio o seu descendente chamado Abraão. Aqui, ó. Logo pós dilúvio. Aí veio o que depois de Abraão? Veio Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó. Depois de Jacó veio José, Moisés, o povo de Israel. E veio embora. Aqui, ó. Os reis, os profetas, Elias. E veio embora. E chegou aqui Zacarias, Malaquias, profetas maiores, menores. Veio embora. Os reis também.
aquele rei do mal, Acabe, veio embora, o rei Asa, o rei do bem, o rei Josafá, o rei do bem, vem chegar aqui, ó. Chegou aqui. Nessa lista aqui, ó, aqui nessa linha aqui. Essa linha vertical aqui chegou o quê? Chegou aqui. Essa cruzinha aqui significa... eu coloco dispensação. Que dispensação é essa aqui, Tony? Dessa linha vertical aqui. Que dispensação é essa? Nascimento, crucifixo. Nascimento do Senhor Jesus. Aqui fala, não sei se vocês estão lendo aí, o Messias, o príncipe. Sim. Aqui nasce o Senhor Jesus. Aqui tem a história dele, o sacrifício dele, a história de Cristo. O sacrifício dele, aqui, ó, a morte e ressurreição dele. Tony, eu vou deixar você ter essa honra de dar esse número para nós. Daqui, de 100, filhos de Noé, pós-dilúvio. Teve aqui 2000 anos aqui. Até aqui em Cristo, quantos anos passaram? 2000 anos, mais 2000 anos. 2000 anos. Você vê que Deus faz tudo dentro de uma ordem cronológica, correta, certa, sem erro. 2000 anos. E aqui, Israel não aceita o Messias. Israel não aceita o Messias. Vira as costas para o Messias. Entrega o Messias para os romanos. E eles matam o Messias, Cristo, pensando que estava fazendo bem para a humanidade. E eu quero dizer para vocês, estava fazendo bem para a humanidade. Porque essa era a vontade do Pai, que ele fosse sacrificado como ovelha muda, que o sangue dele fosse derramado para perdoar todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos. Só que Israel não aceitou. Os romanos nem sabiam dessas histórias, mas também entrou na história também, através de Pilatos. Aí passou, aí Cristo aqui fundou o quê? Nessa cruz aqui de Cristo, ele fundou a igreja. E a igreja se tornou o quê de Cristo? A noiva. A noiva. E se passou aqui, veio embora a noiva aqui, e veio, eles mataram também os apóstolos. Mataram os discípulos. Lançaram naquelas arenas lá no Coliseu. Mataram os servos de Deus. Mataram os cristãos. E a igreja veio e se arrastando. Veio. Sacrifício aqui. Aí entrou a era da graça, que é a era da igreja. E a igreja é tão importante para o Senhor Jesus que ela é noiva. Irmão, presta atenção. Essas duas dispensações que passaram aqui, 2000 anos até o dilúvio, do dilúvio até aqui, Jesus Cristo, 2000 anos. E agora a igreja, 2000 anos. Aqui, Tony, aqui, ó. Até aqui, ó. Que ano nós estamos vivendo hoje, Tony? O ano que nós estamos vivendo, 2023. 2023. Nós estamos em cima de dar mais 2000 anos, ô missionário. É. Dá para falar alguma coisa sobre isso agora? Dá para bolar alguma coisa para pensar, para entender a igreja? A igreja é noiva de 2000 anos se passaram. Nós estamos em cima de um grande evento, do grande acontecimento. Depois da vida de Cristo, passou-se 2000 anos. Tony, qual é o grande acontecimento agora, o grande evento, o que mais importante, o que vai acontecer nessa terra, Tony? Agora, depois de 2000 anos. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Aí está. Mais 2000 anos. E eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Mas antes de falar da igreja, eu quero deixar o missionário comentar
em breves palavras, com Tony, o que vocês ouviram aí, que nós vamos dar continuidade. Rapaz, a dispensação, né? Nós estamos aqui falando sobre a dispensação, a diferença de 2 anos, cada 2 anos um episódio marcante, né? Adão, a criação, tudo. Logo em seguida veio o dilúvio, que marcou a história, né? Destruiu, e a nova geração veio de 100, chegou a Cristo, né? Agora nós estamos em 2023 e está para acontecer, como o Tony acabou de expressar, o maior evento de todos. Esse vai ser o maior de todos, né? O arrebatamento daqueles que reconheceram a Cristo como seu Senhor. Então, é muito importante, né, irmãos, nós atentarmos para isso, porque muitos estão despercebidos, muitos não conhecem a história, não conhecem a dispensação, não conhecem nada, né? Mas eu quero dizer a você, talvez você nunca viu falar de dispensação, você nunca viu falar dessa forma que está sendo expressada. Mas o que você mais precisa na sua vida é ter Jesus na sua vida. Aí sim, você tem a sua salvação. Tony? Amém. Amém, amém. Corroborando um pouquinho com concordância com o nosso missionário aí, o evento, meu Deus, é o evento. O evento que está sendo anunciado há milhares de anos. Antes mesmo, né, do segundo milênio, da segunda etapa, né, dos 2.000 anos entre o dilúvio e a vinda de Jesus Cristo. Já se anunciava do arrebatamento, que Jesus ia vir para buscar a sua igreja. E esse é o arrebatamento. Estamos num momento em que ele pode acontecer a qualquer momento. Então, meus irmãos, essa santificação não tem mais o que fazer na vida. É abandonar de vez a prática do pecado, viver em santidade, para você poder ter uma vida eterna. E vida em abundância. Amém? Amém. Então, irmãos, agora eu quero falar um pouquinho dessa parte aqui da igreja. Aqui o Tony já falou com o missionário que vai agora acontecer depois de 2.000 anos o arrebatamento da igreja. Só que aqui, nesses 2.000 anos, nesse segundo 2.000 anos aqui, veio Cristo. E nesse primeiro 2.000 anos aqui foi o dilúvio. No segundo 2.000 anos veio Cristo. No terceiro 2.000 anos vai ser o arrebatamento da igreja. Quem está dando crédito à nossa pregação? Disse Isaías. E a quem te manifestou o braço do Senhor? Isaías 53. Aqui, ó. Era da igreja. Tá dando para ler aí? Tá. Irmão, a importância da igreja, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Você já sabe disso, mas eu só vou dar uma pincelada. A igreja é tão importante para Deus que ele ofereceu a igreja como noiva do Senhor Jesus. Aqui houve a dispensação de época de Noé, aqui, ó, Matusalém, os homens de Deus, Enoque, né? Noé, Lameque, Sete, Enos, homens. Amém? Noé, glória a Deus. Essa é a primeira dispensação do dilúvio, 2.000 anos. O segundo 2.000 anos, como tinha homem de Deus, hein? Quer falar alguma coisa aí de 100 até Jesus Cristo? Levanta 5 nomes aí, nomes que mexeram contigo, de Abraão até Cristo. 5 cada um de vocês. Vou começar com o Tony agora. Só 5. Na história de Abraão, de Jacó,
José, Moisés, Davi, Amém. realmente são marcantes. Amém. Porque se você falar tudo, o missionário não vai falar nada. É verdade. Eu, missionário. Rapaz, tem muito homem, muitos homens e mulheres, né, que nesse período, né, da história, né, escreveram os seus nomes, né? Cada um tem os mais importantes, né? Que, como tu falou, marcaram, né, épocas, né? Profetas, homens de Deus que marcaram, né, um período muito forte no nosso. Aí ele falou um dos principais, né? Abraão, José, Davi, mas teve, né? Aí Salomão também, na sua história, foi marcante, né? E vários, né? Mulheres, né? Também que na lei deixaram a sua história. Eu acho que muitos, né, irmão? Cada um na sua, no seu. Os profetas também ali que se levantaram nesse período, né? Que deixaram muita história marcante para nós. E esse período da história aqui, até chegar em Cristo, né? Profetizaram, né? Que falaram, que testificaram na história, deixaram muitas marcas boas, exemplos para nós, né, seguirmos, e até que veio a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu acho que nomes, né, mas todos eles teve, porque foi muita coisa boa, entendeu? Muitas coisas boas que que a gente quase não fala nele, mas foi importantíssimo até chegar em Cristo, né? O próprio José, né? Então, tem muitos, né, irmãos? Mas que Deus, né, na sua história, para a gente que já estudamos a Bíblia, que lemos a Bíblia, cada um tipo de Cristo que teve na história, desde lá, né? É coisa maravilhosa, irmãos, é inefáveis, né? O que Deus deixou para nós dentro da sua palavra, né? O que aconteceu até chegar em Cristo, né? Até ali chegar em José ali, Maria, para ver o nascimento de Cristo. Então foi coisas muito. Cada personagem, cada sua história marcou, né? A gente, cada um tem um. Você pode ler a história de cada um deles até chegar ali os tipos de Cristo, até chegar em Cristo. Você vê muitas coisas boas, entendeu? Você vê muitos episódios que marcou a história, marcou a igreja no seu conhecimento, né? Hoje eu fico pensando, muitas vezes eu fico me pensando os personagens, porque eles não tiveram o privilégio que nós temos, pastores. Hoje nós temos a Bíblia completa na mão, né? Hoje temos a Bíblia completa. Então, a gente sabe o que Isaías falou, profetizou. A gente sabe o que José passou no Egito. A gente sabe o que Moisés passou. Tudo a gente passa. E eles, os apóstolos, eles viveram um período, né, e nem todos tinham o conhecimento que nós temos hoje. É por isso que hoje, né, é pela fé, é pelo ouvir. Porque hoje nós temos muito conhecimento, né, que marcou e nós tiramos. Eu tenho certeza que cada pessoa que você perguntar, que já estudou a Bíblia, ele tem um personagem que ele guarda no seu coração, né? Uma passagem que ele leu, e isso é muito importante para nós,
né? Eu gosto de todos eles, né? Mas o que mais assim que mexe o coração do povo é Davi, pelos salmos, por tudo que ele passou, pelos erros que ele cometeu, pela humilhação que ele se humilhou perante Deus. Então, sabe, é muito bom. A história ela deixou marca importantíssima até chegar em Cristo. Amém. Amém. Quase não sobra nada para mim, hein? Tony e você falaram tudo, missionário. Mas eu quero aqui pegar um gancho. Você falar desses heróis da fé, desses homens, mulheres. Eu quero falar de dois grupos. O primeiro grupo foi de Deus. Deus falou que se existissem esses 3 homens na terra, não destruiria a terra. Se vier na cidade, esses 3 homens não mandariam fogo. Noé, Jó e Daniel. E Deus falou de Jó para Satanás: olha o meu servo Jó, homem ímpio retamente a Deus, se ligando do mal. Eu tenho conversado muito isso com o Tony, missionário. Os 3 primeiros de Deus, os 3 primeiros servos, os 3 primeiros. Olha, nós catalogamos 20. Não dá para falar de 3. Esse é Deus dando testemunho, está na Bíblia. Agora, teve um que Jesus deu testemunho. Aí já foram 2, né? Não, desculpa, também foram 3. Primeiro, ele falou de João Batista. Como é que eu posso comparar João Batista com Jó, que são todos homens que Deus, o próprio Cristo falou: homem igual a esse não existe. João Batista. E Jesus ainda fala de Moisés, ainda fala de Davi. Jesus, filho de Davi. Então, queridos, e nós aqui poderíamos colocar mais 2 mulheres. Raabe e Ruth, 2 estrangeiras, não eram do povo de Israel. Então, eu quero dizer isso para vocês aqui, que nesses do segundo milênio, dos 2.000 anos aqui, a história toda de Israel, importantíssimo, importantíssimo. Homens e mulheres, meu Deus. Esther, que desculpa falar para vocês, que talvez nós não chegamos aos pés dele. Por causa da nossa geração, essa geração maligna que existe na Terra hoje. Essa geração podre, miserável, pecadora, cínica. Nós não chegamos perto dessas pessoas. Desculpa, eu não quero humilhar o irmão, não. Os irmãos, não. Estou entendendo. A realidade é essa, irmão. Por que eu estou passando isso aqui com vocês aqui? Para você aguçar mesmo a mentalidade nossa aqui, para raciocinar, para meditar. Porque agora nós vamos entrar, irmão, depois do segundo milênio aqui, do segundo 2.000 anos, vamos entrar agora nesse terceiro aqui, ó, a era da igreja. Esses homens e mulheres que passaram, que nós comentamos aqui, meu Deus, a gente não chega aos pés dele. Noé, meu Deus do céu. Noé, irmão, ele não tinha um estaleiro para construir um navio. Ele construiu a arca. Um barco feito de madeira. Naquela época não existia parafuso, prego. Foi tudo encaixado. Tudo encaixado. Não tinha como fechar, eles fechou com betume, barro, que é o petróleo. Aquelas... É tipo um lago de biche. Sim. Irmãos, um homem 100 anos falando, fazendo uma arca, chamado de maluco doido. O que eu quero dizer com isso tudo? Para jogar para a igreja, irmão. A importância da igreja. Irmão, a igreja é tão importante, não que seja mais importante que os outros, não. Eu quero falar da importância da igreja. E parece que nós somos esquecidos, não aconteceu nada, nós não somos judeus. Nós somos gentios.
Nós somos um povo que idolatrava, que matava as crianças na época lá atrás, oferecia aos deuses Moloque, aos balins. Lançávamos crianças no fogo, no fornalha. Mas a igreja está aqui. A importância da igreja, que não é judia, nem israelita. Ela é uma igreja que veio da impiedade. Os homens e mulheres que vieram do pior que se existe, ou que existiu. E Cristo veio para nos resgatar. Resgatar pessoas como nós. Pessoas que vivíamos como gentios, que somos. Idólatras. Que ofereciam as crianças no passado. E ele veio para nos salvar. E ainda nos deu o título de quê? De noiva. Olha a importância da igreja para o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Falou, essa noiva vai ser a noiva do meu filho. Imagine nós que somos pais. Se oferecer uma noiva que veio lá do quê? Do lamaçal do pecado. E ele considera a igreja como a noiva, a filha, a mulher abençoada, protegida, guardada. Considera como santa e purificada para casar com o noivo, que vai ser aqui, que vai ser aqui na grande, aqui no arrebatamento da igreja. A importância da igreja, queridos, nós somos a noiva dele. A noiva é tão importante que é o corpo do cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. E quem é o corpo? Somos nós. Um corpo que ele lavou com seu sangue, nos recuperou, nos santificou, nos consagrou. Não que nós não sejamos pecadores, mas remido e lavado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. A noiva é tão importante que vai se tornar esposa do Cristo. Olha, a noiva é tão importante a noiva, que ela, na Nova Jerusalém, onde Cristo for, nós estaremos com ele. A noiva é tão importante que assim que ele vier para reinar no 3º milênio, a noiva vai estar com ele. Junto com o exército dele. Ele está com a noiva e o exército dele de anjos. A noiva nunca vai sair do lado dele porque vai ter o casamento aqui, Tony, aqui, o missionário. As bodas do Cordeiro aqui, a boda do Cordeiro. No arrebatamento. A noiva é tão importante que vai participar das bodas do Cordeiro. Quem foi convidado para as bodas do Cordeiro? Quem são os convidados? Quais são as personalidades? Meu convite está aqui. Segundo o teu, Tony. Quem são as personalidades que são os convidados? Que vai participar de quê? Das bodas do Cordeiro. Que foram convidados como noiva. A igreja, está aqui a igreja, a era da igreja. Nós vivemos a era da igreja hoje. A era da igreja é tão importante para Deus que nós somos chamados do tempo da graça. Irmão, a igreja é tão importante, se você ler mais a profundidade da igreja, diz que nós somos a nova Jerusalém que desce do céu. Vou falar de novo, hein? Isso nunca foi falado. Aqui, pelo menos. A noiva é tão importante, que ela já vai descer o céu com Cristo como esposa. E é considerada a Nova Jerusalém. Nós falamos
do Noé atrás, lá para Matusalém, Sete, Enos, Enoque, Lameque e Noé. Depois nós falamos de Davi, de Jó, de... Glória a Deus. Mas a igreja foi escolhida para ser a noiva. E olha que nós éramos o quê? Rejeitados. Gentios. Resto. E eu acho que nem resto a gente era, mas era o resto do quê? Hein, missionário? Tá aí, ó. A igreja, a importância da igreja. Ele é tão importante que vai ser a esposa. Quer ver, missionário? Você é casado. Hoje o Tony entende o que é um casamento em Cristo. Hoje ele entende isso. Tem certeza que sim. Onde você estiver, Tony, missionário, Oscar dos Anjos, a sua esposa vai estar do teu lado. Missionário, você vive dentro da selva amazônica hoje. A tua esposa está onde? Está aqui no Rio? Não, tá aqui. Não. A minha esposa está do meu lado. Tenho certeza que a esposa do Tony vai estar do lado dele. O Senhor Jesus nunca vai deixar a sua esposa para trás. Ele vai estar com ela. Nós vamos estar com ele sempre. Olha a importância da igreja. E nesse arrebatamento aqui, depois eu vou falar sobre as bodas do Cordeiro. Missionário, comenta aí, missionário. Foi falado aqui. Não, sim, amado. Vai ser o sublime da igreja, né, irmão? Imagine. É aquilo que nós conversamos aquela vez, pastor. As bodas do Cordeiro, eu fico imaginando já. Quando eu entrar ali, triunfante, olhar aquela mesa lá e poder ver, né? Imagine você começar a ver aqueles personagens ali e entrar na história. Porque, amado, vai ser uma coisa tão sublime, né? As bodas do Cordeiro, porque a história vai estar ali dentro. O primeiro evento é o quê? Vai ser o quê? Os nossos irmãos que já partiram ressuscitar. E depois nós encontrarmos com ele. Então, aí vai estar todo mundo ali reunido. E você vai poder chegar ali, ó, e contemplar a história ali, né? E eu vou poder rever minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família. Irmãos, vai ser sabe? E ver Jesus, né? Como ele é, não aquilo que pintaram para nós. Então vai ser, sabe, o sublime, né? As bodas do Cordeiro vai ser a festa mais esperada da igreja, né? É a nossa encontro, onde vamos encontrar todos. Ó, nós três mesmo, a gente se fala há anos e não se conhecemos pessoalmente. Jesus voltar agora, nós vamos se encontrar lá em cima. Né? Junto. Então, você sabe, você coisas sublimes, sabe? É isso que nos dá força, sabe? Isso cada dia mais nos dá ânimo para trabalharmos, para fazermos alguma coisa em prol do reino, porque sabemos que vale a pena e tentar levar alguém, né? Mais alguém conosco. Então, é sublime, irmão. A boda do Cordeiro vai ser uma coisa assim inefável, sabe? Um encontro, sabe, maravilhoso. E eu já estou ansioso por esse dia. Amém. Tony, eu gostaria que você também, Tony, comentasse sobre a importância da igreja. E nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro depois. O missionário já começou aí na boda do Cordeiro, que é isso aí tudo e mais alguma coisa. Glória a Deus por isso. A boda do Cordeiro é, como se diz, a cereja do bolo. É onde vai ter o bolo do casamento. Tony, fala sobre a importância da igreja, filho. Amém. Nós somos a igreja de Cristo, né? Nós fomos escolhidos para proclamar o evangelho de Cristo. Nós fomos selecionados a dedo. Nós somos os escolhidos. Né?
Então, nós temos que fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Porque a recompensa, o nosso galardão, não vai estar aqui nesse mundo. A importância da igreja hoje aqui é essa. É você desenvolver, fazer o ID do nosso Senhor, evangelizar como o Senhor Jesus Cristo disse. Levar o meu evangelho aos 4 cantos do mundo. E assim nós fomos eleitos para isso. O papel da igreja hoje, nesse mundo, que jaz o maligno desde o início, é esse. Proclamar a volta do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos fazendo com a graça dele. Amém? É isso, queridos. A importância da igreja. Irmãos, nós vamos nos casar. E o Senhor é o noivo. E nós vamos ser a futura esposa. Se você analisar bem, do capítulo lá do 3, até o 3 fala da igreja imensamente, intensificadamente. Até o capítulo 3 do Apocalipse. Depois dos 3 até o 17, não fala mais nada. Porque é a grande tribulação. Do 18 em diante, já chama a igreja para já como esposa. Já chama a igreja como esposa. No capítulo 19 do Apocalipse. A igreja não é mais noiva. A igreja é esposa. Glória a Deus, a igreja não passa pela grande tribulação. Olha a importância da igreja aqui. E ele diz lá no 18, Apocalipse 18, 4. Sai dela, minha igreja, povo meu, para que não participe das suas pragas, e nem por elas seja atingido. Glória a Deus por isso. Então, saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã que está assistindo essa gravação. Você é muito importante para Deus. Você faz parte da igreja, mas eu não faço parte da igreja ainda, não tem problema. Aceita Jesus como seu Salvador, que a partir desse momento você passa a ter noiva. A noiva de Cristo. O corpo de Deus. Que isso, irmão? É Cristo é Deus. Quando o Senhor vem daqui, o arrebatamento, agora nós vamos entrar onde? Nas bodas do Cordeiro. Meu Deus. Ele vai buscar a sua igreja para receber o casamento. Vai ter aquela ceia linda, aquele bolo. Hein? Eu creio que vai ser aquela coisa, sabe? Irmão não fala bolo, mas fala lá, fala ceia do Senhor. Cara, esperou que é bolo. Vai ser coisa grandiosa. Uma pena que o tempo acabou. Mas nós vamos continuar na quarta-feira. Às 19 horas, se Deus quiser. Gostaria muito que o Tony estivesse junto, porque ele está no início desde ontem. Considerações finais aí, Tony. Amém, meu pastor, amém, amém. Vou fazer um esforço para estar assim, tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos que estão vendo essa live aí, e todos que vão assistir, e entendam que já é anunciado a volta do Senhor Jesus Cristo. E você não está sendo pego de surpresa. Nós não queremos fazer com que você não entenda nada, porque vai chegar uma hora que isso vai acontecer. E nós não queremos que você entre dentro da estatística daqueles que vão dizer: cadê aquele povo crente que dava glória a Deus e falava de um arrebatamento? Nós queremos que vocês estejam dentro do arrebatamento, nós queremos que vocês sejam salvos, vocês e sua casa. Em nome de Jesus, e essa é a nossa oração, é esse o nosso clamor a Deus, né? É por isso que nós estamos aqui gravando essas lives com o direcionamento do Espírito Santo, é para te mostrar o caminho, a verdade e a vida. E ele só existe um, chama-se Jesus Cristo. Amém?
Amém. E eu quero, antes do missionário dar as considerações finais aqui, eu quero mostrar essa barraquinha aqui. Aqui é a barrinha do arrebatamento. A barrinha da boda do Cordeiro. Só que nós vamos parar aqui. Ainda tem essas aqui todas aqui, ó. Essa aqui é, meu Deus, essa aqui é poderosa, hein? Essa aqui é do capítulo 4, 5, até o final do Apocalipse. Ó. Esse aqui é pesado. Todos aqui são pesados, mas esse aqui pesa geral. Toda a maldade que foi feita na Terra, em 7 anos eles vão fazer o dobro. Aqui, ó, nessa dispensação desses 7 anos aqui, em 7 anos, a maldade vai ser triplicada no tempo, desde a época de Adão até hoje. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Missionário, suas considerações. Amém. Graças a Deus, irmãos. Período de um estudo maravilhoso, né? As dispensações. E queremos falar para o ouvinte, né? Sempre o alvo é você. Talvez muitos que já ouviram essa live não deram muita atenção, não prestaram a divina atenção que precisa dar. Mas um dia essa voz vai calar. Um dia essa voz ela vai ser calada. Porque nós não estaremos mais aqui. Estaremos na glória. Então, amado, ouve a voz do Senhor. Ouve a palavra de Deus. Reconheça Cristo. Só Cristo tem palavra de vida eterna. Eu sempre digo, não tem salvação sem Cristo. Não adianta dar desculpa, não adianta tentar achar algum episódio que venha te dar a certeza de uma vida eterna sem Cristo. Não existe. Só Jesus é a salvação. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e atinge toda a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs que estão assistindo essa gravação. Aqui, como o Tony falou e o missionário, aqui, nessa linha aqui, ó, nessa barra aqui, é as bodas do Cordeiro. Talvez eu quero falar uma coisa para vocês. E não sei, eu estou falando porque eu estou sentindo o coração de falar. Eu não sei o dia que ele vai vir. Vai vir aqui, ó, nesse fechamento aqui, dessa barrinha aqui. Talvez possa não dar tempo até quarta-feira. Talvez possa não dar tempo até quarta-feira. Para as bodas do Cordeiro. E você ainda está fora desse... Como o missionário falou, aqui, ó, o missionário falou, aqui o meu convite aqui, ó. Olha o meu convite aqui. Cadê o seu convite, missionário? Cadê o seu convite, Tony? Está aqui, ó. Eu tá aqui. Está na minha mão. Eu tá aqui. Talvez não haja tempo. Amém. O meu também está aqui. Talvez não haja tempo até quarta-feira. Já pensaram nisso aí? Talvez não haja tempo até quarta-feira. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Amém. É verdade, meu pastor. Isso que o senhor está falando é muito verdade. Antes de finalizar, deixa eu sentir no coração aqui, vou falar rapidinho, 2 minutinhos. Houve, sim, um rapaz que foi numa igreja e lá perguntaram se ele queria aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, e ele falou que no próximo culto aceitava, se for um domingo. O próximo culto seria na quarta. E na segunda-feira ele faleceu sem Cristo. Então, realmente, o que o senhor diz aí faz todo o sentido. Podemos sim estar aqui quarta-feira ou não. Então, vocês, aonde vocês estiverem, ele aceite o Senhor Jesus Cristo, porque ainda dá tempo. Amém, meu pastor? Amém. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o Tony está falando, eu senti de Deus para falar também. Por isso que eu estou falando sobre isso. Eu estou falando nessa barrinha aqui, é que eu estou falando o arrebatamento da igreja, pode ser hoje. E o Tony dá esse exemplo aqui do irmão, do garoto lá que não quis
E ele adiou o aceitar Jesus. O momento é agora. Mas como é que eu faço? Só você falar, Senhor, eu sou de Deus. Eu sou de Cristo. Bata no peito e fala, eu sou de Cristo. Não tem muita coisa não, só isso. Eu sou de Cristo a partir de agora. Vou largar o mundo. Perdoa meus pecados, Senhor Jesus. Escreva meu nome no livro da vida. Me dê a salvação. Amém. E a partir de hoje você corre para uma denominação evangélica. Corre para Deus, corre para Cristo. Pega a Bíblia e começa a ler ela através do Mateus, como eu ensinei para o Tony. Não que ele não soubesse, eu simplesmente falei o que ele já sabia. Vamos. O arrebatamento talvez não dê tempo para a boda do Cordeiro na quarta-feira, não, hein? Hein, missionário? É. Talvez não tenha tempo, não, hein? O momento é hoje, hein? Agora vamos ver se é um jeito que dê tempo. Aí nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro na quarta-feira. Amém. Falar do tribunal de Cristo, das bênçãos, de tudo aquilo que Deus vai nos dar. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Obrigado, Tony. Obrigado, missionário. Amém. Paz, Deus na paz. abençoe a Bom todos. domingo. Vitória nossa pelo sangue de Jesus. Quarta-feira, Tony. Não Amém. aceite não como resposta, hein? Tá bom, meu pastor. Quarta-feira eu vou estar aqui em nome de Jesus. Fechar esse gráfico. Na quarta, no mais tardar sábado. Deus Se o Senhor Jesus Cristo não me arrebatar antes, estaremos aqui. a paz. É isso aí, assim que se fala. Valeu, missionário. Amém.